vamos começar hoje um curso chamado O Verdadeiro Evangelho de Cristo. Esse curso ele tem por objetivo nos esclarecer a respeito do que é o Evangelho. João capítulo 3, versículo 16. Nós vamos hoje meditar sobre a nossa necessidade do Evangelho, a causa do Evangelho e o centro do Evangelho. Amém? Nós vamos examinar alguns versículos na palavra e responder a essas perguntas. Amém? Pastora Lourdes pode fazer essa leitura. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Se há um versículo na Bíblia que resume, o Evangelho, eu diria que é esse versículo que nós acabamos de ler. João 3,16. A palavra Evangelho é uma palavra grega que significa boa nova, uma notícia alegre. E a notícia alegre é exatamente essa: que Deus amou o mundo, ou seja, Deus nos amou, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele tenha fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. Então, por que o Evangelho é uma boa notícia? Algumas pessoas não consideram o Evangelho uma boa notícia porque não têm a noção da condição humana, de como o ser humano está numa condição caída, em relação a Deus, em relação ao seu propósito na humanidade. Portanto, a necessidade que nós temos do Evangelho é a necessidade da nossa salvação. O primeiro versículo que eu relacionei para que nós vejamos qual a necessidade que temos do Evangelho é Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, que diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo. O que é um homem justo? Um homem que pratique a justiça, um homem que faça o que é correto. O que o texto está dizendo? Que não há qualquer homem sobre a terra, sobre a face da terra, que seja bom, que pratique o bem sobre a terra e que nunca peque. Então, cada um de nós sabemos que isso é verdade. Por mais que nós nos esforcemos em fazer o bem, mais cedo ou mais tarde, nós iremos pecar. Para vocês, o que é pecar? O que significa pecar? O que vocês acham? Irmã Estelina? Está aí? Pensamento ruim. Pensamentos ruins. Atitudes ruins também. Mas, maldade. Tudo, Tudo que a gente faça, se a gente não peca, Mentira. Aí você está me dando exemplos de pecado, Aí nós temos um monte, de exemplos, Mentira, roubo, furto, adultério, assassinato, ódio, vingança. Tudo isso a gente pode classificar como pecado. E se a gente for resumir o que é pecado, a palavra pecado, no seu original em hebraico, significa errar o alvo, errar o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida não é o pecado. Agora vejam que interessante: mesmo antes de nós conhecermos a Bíblia, mesmo antes de nós termos ouvido falar de Jesus, ou de termos uma religião, seja ela qual for, mesmo antes disso, nós já sabíamos o que é certo e o que é errado, não é verdade? E nós erramos o alvo
E sabemos que erramos o alvo porque está em cada um de nós aquilo que nós chamamos de consciência, que nos acusa do que é certo e do que é errado. Então, cada ser humano é indesculpável em relação ao pecado. Nós sabemos o que é certo, sabemos o que é errado. Só que há uma inclinação humana, natural do homem para aquilo que é errado. Não é verdade? Se nós não temos a Deus mesmo em nosso coração, em nossa vida, para nos manter no caminho certo, nós nos perdemos no pecado. E é isso que acontece com cada ser humano que não tem Deus em sua vida. Acaba se perdendo no pecado. Outro versículo, 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 8, está na folhinha. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, se alguém diz, eu não tenho pecado, essa pessoa está enganando não aos outros, porque ninguém vai acreditar nisso. Ela está enganando a ela mesma. Mas eu já me deparei com uma pessoa que disse isso. Certa vez, num apelo numa igreja, quem gostaria de entregar a sua vida a Jesus, um senhor foi à frente, e aí, no momento que ele foi à frente, eu quis fazer com ele oração, e disse, o Senhor se arrepende dos seus pecados, e ele disse claramente, eu não, que pecados? Eu nunca pequei. E aí eu disse a ele, então, se o Senhor não se reconhece pecador, o Senhor não precisa de Cristo, porque Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para pessoas que se reconhecem pecadores, que reconhecem que erram, que cometem erros e pecados, né? Então, a palavra de Deus é bem clara, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os seres humanos. Não há ser humano sobre a terra que não tenha pecado. E todos pecaram e carecem da glória de Deus. E qual é o problema do pecado? Isaías capítulo 59, versículo 2, nos responde, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, ou seja, o rosto de Deus, de vós, para que não vos ouça. Por que o pecado nos separa de Deus? Qual seria a diferença entre nós e Deus para que o pecado nos separasse dele? Quem saberia dizer? Porque Deus é o quê? Pode falar. Deus é santo. Amém? Não há pecado em Deus. Deus é perfeito. Não há imperfeições em Deus. Deus é tudo quanto há de bom que a nossa consciência pode conceber e muito mais ainda. Porque a nossa consciência que nos diz o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, a nossa consciência é um reflexo de Deus em nós. Deus colocou em cada um de nós a consciência que nos mostra o que é certo e o que é errado. E sabemos que Deus é santo, sabemos que Deus é bom, sabemos que não há maldade em Deus. E os nossos pecados nos separam de Deus. Os nossos pecados fazem com que nós não tenhamos a vontade de nos aproximarmos de Deus, porque sabemos que somos imperfeitos. Então, são os nossos pecados que fazem com que nós, por exemplo, não queiramos orar. A pessoa, ela vive uma vida longe de Deus porque ela se considera indigna de se aproximar de Deus. Então, os nossos pecados são que nos separam de Deus. Isaías também, no mesmo livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 6, nos diz algo muito forte. E o próprio Isaías é quem diz isso. Todos nós, imagine Isaías, que nós consideramos um santo homem de Deus, todos nós somos como o imundo,
e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Ou seja, todas as nossas boas obras são como trapos de imundícia. E mais à frente nós vamos ver por quê. Ou seja, as nossas boas obras não nos tornam inculpáveis perante Deus. As nossas boas obras não lavam os nossos pecados perante Deus. Thaís. Sobre esse que você falou. Você tinha Qualquer pecado que a gente fizer, pode ser um mínimo, pode ser muito grande. Para Deus é igual. Assim, eu não diria que é igual, né? Porque seria assim um absurdo a gente dizer que uma mentira com consequências pequenas tenha o mesmo peso diante de Deus do que um assassinato, por exemplo, né? É óbvio que existe sim um pecado menor, um pecado maior. O próprio Jesus disse a Pilatos: aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então o próprio Senhor Jesus deixou claro que existe níveis de pecado, pecados menores, pecados maiores. Até nos 10 mandamentos nós vemos essa progressão, quando nós vemos a relação do que nós temos que cumprir. Nós vemos algo como que do mais grave para o menos grave, né? O 10º mandamento é não cobiçarás, que seria um pecado mais leve, mas o pecado começa na cobiça, né? Então, e aí vai progredindo para a mentira, para o furto, para o assassinato e para o pior de todos, que é ter outros deuses, que por incrível que pareça isso é pior do que um assassinato aos olhos de Deus. Porque aí não há esperança alguma. É mais difícil uma pessoa que está na igreja, está buscando a Deus e depois sai da igreja, entra para uma outra religião. Isso é um pecado muito grande. Para Deus é muito grande. Nós servirmos um outro Deus que não seja o Criador dos céus e da terra. E para voltar, a pessoa se arrependeu, quer voltar. Ela pode voltar, né? Como diz o ditado, enquanto há vida, há esperança. Agora nós não podemos nos aproveitar disso, porque nenhum de nós sabe o dia da nossa partida. Nenhum de nós sabe quando seremos chamados ao encontro do Senhor. Então há pessoas que ficam adiando, né, o arrependimento, adiando o seu conserto com Deus, e nós não podemos brincar com isso. Não podemos brincar com isso, amém? Mas enquanto há vida, há esperança. Então, o que nós vimos até agora? Que nós temos a necessidade urgente do Evangelho. E o que é o Evangelho? É essa boa notícia de que, ainda que nós tenhamos pecado, ainda que nós mereçamos a condenação, porque Deus é santo e nós nos afastamos da vontade de Deus, ainda que nós estejamos no pecado, o Senhor proveu para nós, Ele proveu para nós o perdão dos nossos pecados, a salvação, por meio de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. E essa é a diferença entre as religiões e o Evangelho. Religião é uma tentativa do homem salvar a si mesmo por meio de rituais, por meio de doutrinas, por meio de boas obras. É uma tentativa do homem chegar a Deus através do seu próprio esforço. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é o próprio Deus enviando o seu Filho único, Jesus Cristo, nos provendo a salvação não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Então, o Evangelho é a graça de Deus, não é o esforço humano, mas é a graça de Deus para um homem, para um ser humano que, por mais que se esforce, não pode salvar a si mesmo. Então, isso é o Evangelho. O Evangelho é maravilhoso. Não somos nós que compramos a salvação. A salvação já foi adquirida pelo preço pago por Jesus na cruz do Calvário, por meio do seu sangue.
Agora, para que nós recebamos essa mensagem, essa boa notícia, só a recebe aquele que é humilde, aquele que desiste de salvar a si mesmo, aquele que reconhece realmente: eu sou pecador, e por mais que eu me esforce, eu nunca vou deixar de pecar, porque, como disse a Thaís, nós pecamos por pensamento, nós pecamos não somente por atos. Quando não pecamos por atos, nós pecamos por palavras. Quando não pecamos por palavras, pecamos por olhares. Quando não pecamos por olhares, pecamos por pensamento. Nas minhas orações, que eu aprendi com a pastora, né? Eu peço a Deus para repreender palavra, pensamento e obra. Né? O dia inteiro, né? E podemos acrescentar o que Tiago, na sua epístola, nos disse: pecados de omissão. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Então, queridos, é impossível não pecarmos. Mas cada um tem o seu tempo. Eu tive o meu tempo. Né? Aproveitei um pouco, saí, curti, conheci, vi coisas. Aí tem gente que fala: cada um tem o seu tempo. Mas tem gente, pra gente demora mais. A pessoa continua naquela vida. Olha, ainda ontem uma pessoa comentou sobre isso comigo e disse assim: puxa, pastor, eu me arrependo de não ter conhecido a Cristo há mais tempo. Então, esse tempo que você colocou antes do Evangelho, curtiu. Depois que a gente se converte, a gente vê que aquilo não era uma curtição, aquilo não era algo bom, aquilo não era algo sadio. As coisas que a gente... Foi só ilusão. Só que isso a gente só tem essa noção quanto mais nós nos aproximamos de Deus. Deus é luz. Quanto mais nós nos aproximamos da luz, nós identificamos as nossas falhas. Imagine alguém que está com uma blusa branca e ela está à meia luz, e ela diz: eu estou com a minha blusa limpa. Só que quando ela sai à luz do sol, ela vai começar a notar uma manchinha aqui, uma manchinha ali, né? E ela vai perceber: e essa blusa não está totalmente alvejada, ela precisava de um sabão em pó mais poderoso, né? Ela precisava de omo, multiação. Propaganda aqui, será que vamos dar os créditos? Então, ou então de um Vanish, né? É melhor, olha aí. Então, queridos, a gente não está sendo pago para fazer propaganda disso não. Mas é só uma ilustração que eu quero passar para vocês. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai reconhecer o quanto a gente é pecador, por mais que a gente faça o bem. Sabe, aquele religioso que se acha melhor que os outros, ele está longe de Deus, longe de Deus. Porque uma das maiores marcas de uma pessoa que se aproxima de Deus é a humildade. Por que Jesus era tão humilde? Porque ele é um com o Pai. Não há ninguém que esteja mais próximo de Deus do que o nosso Senhor Jesus. Então, não havia como ele não ser humilde. A sua última lição perante os apóstolos, vocês lembram qual foi? Na noite da última ceia? Lavar os pés, né? Não precisa falar baixinho não, que mesmo falando baixinho vai sair na gravação. Então podem falar alto, hein? Vocês estão inibidos com a câmera, né? Pode falar alto, que mesmo falando baixinho, acho que vai dar para ouvir que é potente a captação do áudio. Então, fala para fora, é isso aí, né? Podemos falar alto. Então é isso mesmo aí. Foi o lava-pés. O próprio Senhor Jesus lavou os pés dos apóstolos. Uma lição de humildade para cada um de nós. Então aquele que está perto de Deus, ele é humilde, ele se reconhece, né, carente de Deus, necessitado do Pai, e reconhece as suas falhas. Então, todos nós, por mais que façamos o bem, como nós vimos aqui, ainda pecamos. Se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, né? E são esses pecados que nos separam de Deus, e essa reconciliação com Deus, ela vem por meio de Jesus Cristo. Agora, por que Deus enviou Jesus Cristo? Por que Deus quis que nós nos reconciliássemos com Ele? Será que é porque nós somos muito importantes?
Porque eu já ouvi algumas pessoas dizerem isso. Olha, você é tão importante que Deus enviou seu Filho para morrer por você, para que você possa ter uma vida próspera, para que o inimigo não possa prejudicar você. Então você é tão importante para Deus que Deus enviou o seu Filho para morrer por você. Será que foi por isso? Eu queria examinar com vocês alguns versículos. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda importantes? Não, sendo nós ainda pecadores. Pecador é quem pratica o pecado. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então vejamos aqui, contra nós havia a ira de Deus, e nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Mas somos salvos da ira por meio de Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio não porque sejamos importantes, mas porque Deus é amor. Amém? Deus é amor. Deus não quer que nenhum pereça. Deus não quer a perdição do homem. Deus quer a nossa salvação. Deus quer que todos nós cheguemos ao arrependimento. E porque Deus é amor, mesmo nós ainda sendo pecadores, não merecendo nada, absolutamente nada, Deus envia o seu Filho para morrer por pessoas que não o mereciam. Essa é a grande verdade. Então, o amor de Deus é a causa do Evangelho. Amém? Foi por causa do amor, foi por causa do quanto Ele nos amou. E não porque nós merecemos alguma coisa, não há mérito em nós. Isso é muito importante que nós compreendamos. O Evangelho nos ensina que não há mérito em nós. Então, outro versículo que deixa isso muito claro está na primeira epístola de João, no capítulo 4, no final do versículo 8 até o versículo 10, que diz assim: Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Então Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o amamos e porque nós o amamos Ele enviou o seu Filho. Não. Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Então, o Evangelho é, antes de tudo, a prova do amor de Deus por nós, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, pagando o preço da nossa salvação na cruz do Calvário. E é o que nós vamos ver a seguir. Qual é o centro do Evangelho? Qual é a parte principal do Evangelho? É o próprio Senhor Jesus e Ele crucificado por nós na cruz do Calvário. Vamos ver isso? Marcos capítulo 10, versículo 45. O próprio Jesus falando a respeito dele mesmo, e ele chama a si mesmo de Filho do Homem, e daqui a pouquinho eu vou explicar o que significa isso. Marcos capítulo 10, versículo 45. O próprio Senhor Jesus diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Deus se fez Filho do homem para que o homem pudesse ser filho de Deus. E por isso Jesus usava esse termo, Filho do homem. Vocês compreendem? Deus se fez Filho do homem
nascido de uma Virgem Maria, ele veio como homem, como carne. Deus se fez filho do homem para que todo aquele que nele crê possa se tornar filho de Deus. Então, quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? Quando nós nos parecemos com Deus. Por exemplo, nós temos aqui a filha da Thaís, que está aqui, né? Se nós colocarmos várias crianças e a Thaís no meio delas, e pegarmos uma foto da Thaís, a gente vai reconhecer quem é a filha da Thaís, porque a Sofia se parece com a sua mãe. Eu tenho um filho que dizem que é a minha cara, o Felipe, né? E se ele estiver no meio de um monte de outros rapazes, e alguém pegar a minha foto, quem é o filho do Alan? Né? Ah, é aquele ali, porque se parece com o pai. Um filho de Deus é aquele que se parece com Deus. E quem se parece com Deus? Jesus Cristo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus por meio de Cristo, mais nós vamos nos parecendo com Jesus. Amém? Mais nós vamos tendo o caráter de Cristo. Mais nós vamos nos tornando pessoas tal como Ele foi. Cheias de misericórdia, cheias de tolerância, cheias de perdão, cheias de amor ao próximo, mas também cheias de humildade, mas também cheias de mansidão, mas também cheias de fé e, sobretudo, de santidade. Amém? De não querermos nada com aquilo que é errado. Isso é ser um filho de Deus. Se parecer com o Pai, nos parecermos com Deus. Amém? Então o centro do Evangelho é o Senhor Jesus. E Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz por nós, nós não teríamos salvação. Não haveria boa nova, não haveria Evangelho. Compreendem, amados? Se não fosse até o fim, né? Se Ele tivesse desistido no meio do caminho, e o maligno tentou fazer que Ele desistisse, não é? Desce dessa cruz, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Então até o final o maligno ficou tentando ele a desistir da cruz. E aquela ideia que dizem que quando Jesus morreu na cruz o diabo fez festa no inferno, isso não é bíblico, isso não tem na Bíblia. Pelo contrário, o maligno sabia que se Jesus morresse na cruz sem pecado, como resgate pela nossa salvação, ele estava liquidado, o maligno estava liquidado. Por isso as últimas palavras do Senhor na cruz, antes de render o Espírito, foram: está consumado. A obra da nossa salvação foi consumada na cruz do Calvário. Jesus consumou a obra da nossa salvação na cruz. Portanto, nós podemos ter certeza que na cruz Satanás e os demônios foram derrotados. Não houve festa no inferno, muito pelo contrário. Eles sabiam muito bem que ali o Senhor conquistou a nossa redenção. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, está escrito: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Mas vamos ver mais à frente que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é por isso que no Antigo Testamento haviam aqueles sacrifícios, aqueles holocaustos, aquela matança, né, de certos animais para encobrir o pecado dos israelitas. Isso era uma figura do que Cristo faria por nós. Depois de Cristo, a Epístola aos Hebreus deixa isso bem esclarecido. Não há mais necessidade de se matar nenhum animal e de se aspergir sangue sobre ninguém, porque o Senhor Jesus fez o sacrifício perfeito e definitivo pela salvação da humanidade. E nós vamos ver mais à frente como somos alcançados pelo sangue de Cristo, para que tenhamos o perdão dos nossos pecados e a remissão dos nossos pecados por meio do seu sangue.
Outro texto aqui, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Amém. Então, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Sem Cristo, a palavra é clara. Sem Cristo estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por mais que façamos boas obras, as nossas boas obras não encobrem os nossos pecados, não apagam os nossos pecados. Os nossos pecados são apagados e a ira de Deus é aplacada pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Alguém precisava pagar a culpa do nosso pecado. Não haveria justiça em Deus se não houvesse a condenação de alguém. E talvez você diga: mas como pode? E é muito importante que a gente preste atenção nisso. Como pode uma pessoa pagar o preço do pecado de muitas outras pessoas? Como pode? Uma pessoa poderia encobrir o pecado de uma pessoa, talvez você diga. E essa é a grande questão. Por que que Deus não enviou para expiar os nossos pecados um querubim, um serafim, um arcanjo, um anjo? Por que que Deus enviou o seu próprio Filho? Porque se não fosse o próprio Deus se fazendo homem, não haveria como qualquer outro ser no universo pagar o preço da nossa redenção, porque somente Deus tem um valor infinito e pode encobrir infinitos pecados. Vocês estão compreendendo? Isso é muito profundo. Então Deus precisou enviar o seu próprio Filho, parte dele mesmo se fez homem, para que se oferecesse para expiar a nossa culpa. E ele se identificou conosco, ele sentiu as nossas dores. Ele foi um homem experimentado em dores, que sabia o que era sofrimento. Os nossos sofrimentos comparados ao que Jesus padeceu, eles não são nada. Então, o Senhor Jesus, Ele se identificou conosco, por isso a palavra diz que Ele tomou sobre si as nossas dores. Vocês compreendem? Por isso mostra o quanto Deus nos ama. Ele andou para o povo ver, né? Exatamente. Andou muito. E andou de uma forma que Ele mesmo escolheu, que fosse uma forma humilde. Ele poderia ter nascido num berço de ouro, mas Ele decidiu nascer numa manjedoura. Ele poderia ter vivido, por exemplo, em Jerusalém, mas Ele decidiu viver em Nazaré, que era uma cidade das mais insignificantes que havia na Galileia. E de tal forma que um dos apóstolos, quando foi convidado a conhecer Jesus, disse: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Porque Nazaré era uma cidade insignificante que nem sequer aparecia nos mapas da época. E por isso durante séculos acreditaram que essa cidade nunca havia existido. Mas a arqueologia, há poucas décadas atrás, comprovou a existência, descobriu Nazaré, descobriu essa cidade. Então, de fato, era uma pequena aldeia, e ali Jesus viveu.
Amém? Thaís, você queria fazer uma pergunta? Deus sofre em ver os filhos dele pecando, porque quando a gente peca, o inimigo está lá adorando, né? Ele deve ficar triste, né? É uma pergunta Complicado. É uma pergunta difícil para mim. Não tem sentido. Porque não é que não tem sentido. É claro que Deus se entristece, né, com a nossa condição longe da salvação, não é? O nosso pecado, ele entristece o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz isso. O Espírito Santo de Deus se entristece. O sofrimento de Deus se deu em carne, na pessoa de Jesus. Agora, eu não usaria a palavra sofre para Deus Espírito, né? Eu acho que é uma palavra que talvez não se aplique, né? Pastor, porque de primeiro, né, no começo era só o Senhor Deus. Ele disse que era dente por dente, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Isso aconteceu num tempo onde Deus estava mostrando a gravidade do pecado, o quanto o pecado era abominável e o quanto alguém tinha que pagar pelo pecado. Agora, a partir do momento que vem o Senhor Jesus, o olho por olho, dente por dente, ele perde o seu sentido, né? Porque Deus, ele já mostrou no decurso da história o quanto ele abomina o pecado, o quanto o pecado é grave e o quanto alguém precisa pagar pelo pecado, né? E aí é que eu digo, então Jesus paga o preço do nosso pecado. Jesus, como alguém sem pecado, ele tem um valor imensurável. Por isso que eu disse na minha pregação aqui no domingo, que Cristo tem um valor tão grande, tão maravilhoso, que quando nós somos despertados para esse valor de Cristo, nós ficamos tão maravilhados que todas as demais coisas perdem o brilho mediante Cristo. Ele é o nosso tesouro. Então nós ficamos atraídos por Ele, e o que vier além disso é lucro. Por isso Paulo dizia, se você tem o que comer e o que vestir, esteja contente. Por quê? Porque o principal, você tem Cristo. E se você tem Cristo, de nada mais você sente falta. De nada mais. Compreende? Então, é isso que nós estamos vendo, que Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o centro. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, parte dele, o versículo 21, nos diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Compreende? Aquele que não conheceu o pecado, quem? Jesus. Nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, lançou sobre ele os nossos pecados. Isso se deu naquele momento em que Jesus na cruz clamou: Deus meu, por que me desamparaste ou me abandonaste? Naquele momento, os nossos pecados estavam sendo lançados sobre o Senhor na cruz. E por isso, exatamente naquele momento da expiação dos nossos pecados, houve um momento de separação entre o Pai e o Filho por um breve momento, para que a expiação fosse feita. E a prova de que a nossa redenção foi de fato consumada está na ressurreição de Cristo. Por que Jesus ressuscitou? Para atestar que o Pai recebeu o sacrifício do Filho, que o sacrifício do Filho subiu como cheiro suave. Por isso Jesus disse suas últimas palavras, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali foi como aquele cheiro suave de um sacrifício sendo queimado
perante o Senhor, e o Senhor se agradou disso, e ali os nossos pecados foram expiados na cruz. E a prova disso é a ressurreição. Se não fosse aceito o sacrifício de Cristo, ele não teria ressuscitado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E mais à frente nós vamos ver sobre isso também. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sem Cristo nós somos inimigos de Deus, mas em Cristo nós nos tornamos amigos de Deus, filhos de Deus. Nós nos tornamos até habitação de Deus. Que maravilha! O Espírito Santo de Deus habita em nós por meio de Cristo Jesus.